Olá, boa noite. Iniciamos mais uma conversa de quarta-feira. A nossa live foi a alternativa que eu encontrei como deputada estadual, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para, de alguma forma, darmos sequência aos debates, discussões relacionados às nossas agendas, né, de educação, ciência, e outras demandas que o nosso mandato atua. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nessa live de quarta-feira, considerando a situação pela qual passa o nosso Estado, os números, né, alarmantes e a situação delicada que nós estamos enfrentando, nós reunimos aqui um convidado e uma convidada muito especiais, que eu já tive a oportunidade de estar em outros debates e outras frentes de luta, que hoje estão conosco aqui nessa nossa conversa. Então, quero primeiro agradecer a presença e a participação da Alzira, né, Alzira, que nós fomos construindo aí uma parceria importante em defesa da saúde, né, do SUS, da saúde pública. A Alzira foi uma das responsáveis pela nossa construção da nossa atuação na área da saúde no Estado, e em defesa do Sistema Único de Saúde. Então, a Alzira, ela é médica, vou fazer sua apresentação completa, Alzira, médica, professora da Faculdade de Medicina da UFMG e diretora-geral do Hospital Risoleta Neves. Então, boa noite, Alzira, muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos. E o nosso convidado, eu já tive a oportunidade de estar com ele também num debate, estivemos virtualmente, né, num debate promovido pela Assembleia Legislativa, que foi quando a Assembleia discutiu a situação da pandemia à luz da ciência, da pesquisa, e o professor teve a oportunidade de estar conosco. Então, eu quero agradecer o Dr. Rômulo Paes, que é médico, PhD em epidemiologia e especialista em política, planejamento e gestão em saúde da Fiocruz. Rômulo, muito obrigada, é um prazer revê-lo virtualmente, muito honrada também com a sua presença e a possibilidade do debate conosco. Boa noite, deputada, boa noite, Alzira, boa noite, ouvintes, prazer estar aqui. Bem, então, agradecendo, né, aos nossos convidados, então nós colocamos aí no debate ciência e saúde, discutem a situação da pandemia em Minas Gerais. Nós vamos começar a conversa e daqui a pouco a gente interage com aqueles que nos acompanham pela página. Nós vamos começar o diálogo com a Alzira. Né? A Alzira dirige, né, um grande hospital, que é o nosso Risoleta, é uma grande experiência na área da gestão da saúde, mas uma grande experiência nesse enfrentamento da pandemia. Eu costumo dizer, Alzira, que muitas coisas que nós dizíamos há 2, 3 meses atrás, agora estão se materializando, e muitas pessoas compreendem agora aquilo que nós já debatíamos e falávamos há 2 meses atrás. Então, é um prazer tê-la, e eu queria, então, que você começasse conosco, nos dizendo um pouco da situação em relação à saúde, nesse enfrentamento da pandemia, te deixar aí aberto para as considerações iniciais daquilo que você preparou para o debate conosco. Dizendo um pouco da situação em relação à saúde, nesse enfrentamento da pandemia, te deixar aí aberto para as Boa noite a todos, é um prazer, viu, deputada Beatriz, agradecer muito o convite, a oportunidade e aí o prazer de estar nessa conversa com o Rômulo, aí, companheiro nosso, médico sanitarista, também professor, né? É um prazer estar aí nesse momento junto com vocês. A gente combinou que, inicialmente, só para a gente dar um pano de fundo para essa discussão, que eu apresentaria alguns dados, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma epidemia que se espalhou pelo mundo todo, né? Todos os continentes, países. E só para vocês terem uma noção, não sei se todo mundo tem essa noção, já são mais de 9 milhões de casos, né, confirmados do coronavírus no mundo, né, com uma média de 133 mil casos novos,
né, a cada dia, um total de 473 mil mortes no mundo todo, sendo que a gente tem cerca de 3.800 mortes diárias, tá? Eu trouxe só alguns países para vocês terem um pouco essa noção. Acho que os Estados Unidos, né, o país hoje que tem o maior número de casos, 2.295.000, e está tendo 30 mil casos novos, né? Tem 120 mortes, e hoje, né, de ontem para hoje, o dado que é apresentado, esse dado que eu peguei agora, 410 óbitos, que é menos do que nós estamos tendo diariamente, né? Me chamou a atenção, Rômulo, talvez depois você possa até falar, o México, né? O México está crescendo, está com 5 mil casos novos por dia, tem 180 mil casos, tem 21 mil mortes e está, assim como o Brasil, tendo cerca de 1.000 mortes por dia. Então, é crescente a curva do México, né? E a Europa, que começou, agora a gente já está com uma redução significativa, né? O Reino Unido, 600 mil casos, mas está tendo menos de 1.000 casos novos por dia, e menos de 153 mortes que teve nessas últimas 24 horas. A Espanha, eu trouxe esse dado só para mostrar para vocês, vocês viram, né, na imprensa, tanto Itália quanto Espanha num pico, né, inicial, e a Espanha hoje tem um óbito nas últimas 24 horas, e a Itália, 23 mortes nas últimas 24 horas, né? Alzira, o seu som ficou mudo. Pronto, voltou. Foi só agora que ele ficou mudo? Ah, então tá. Então, né, mostrando esses dados aí mais em termos internacionais, que eu acho que mostra a Europa já com uma grande redução, o Reino Unido que está tendo mais casos novos e mais mortes diárias, mas Espanha e Itália já estão bem na descendente. E aqui no Brasil hoje, nós temos 1.145.000 casos confirmados, e só nas últimas 24 horas, que é um dado, assim, difícil para todos nós de olharmos para ele, quase 40 mil casos novos, tá? Nas últimas 24 horas. E em relação aos óbitos confirmados, nós temos 52 mil, e nas últimas 24 horas, 1.374. A gente já está na segunda semana, né, Rômulo, seguido, com um patamar aí de 1.200, 1.300, nós chegamos até quase 1.500 a semana passada, eu acho que foi a semana passada que nós tivemos 1.500 óbitos em 24 horas. O estado de Minas Gerais tem 31.343 casos confirmados, né? E 771 óbitos. Esses são os dados de hoje, né? Belo Horizonte, 4.667 e 96 óbitos. Só para vocês terem uma dimensão, no Risoleta Neves, desde 25 de fevereiro, que a gente começou a monitorar, e que foi o primeiro caso, né? A gente teve já 71 pacientes confirmados com Covid, tivemos 5 óbitos e 27 trabalhadores confirmados até hoje com o caso de Covid, né?
Bom, eu acho que é uma situação que essa situação desse volume de casos no Brasil, com um volume grande de óbitos diariamente, nos preocupa, né? Esse dado aí a gente tem acompanhado, tivemos aí um volume muito grande de casos no Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas, a gente está com um volume menor de casos, mas nós temos que problematizar esse dado, tendo em vista a gente estar tendo um número de casos de síndrome respiratória aguda grave e óbitos por síndrome respiratória aguda grave muito grande frente ao último ano, o que nos leva a se perguntar se não tem uma parte desses óbitos aí que são por Covid, né? E aí eu acho que depois a gente pode discutir, o Rômulo podia nos ajudar nessa discussão da subnotificação dos casos e da testagem, que eu acho que é um tema muito relevante da gente refletir. O que a gente observou aqui em Belo Horizonte é que nós temos uma curva que, ao final de março, nós fizemos o nosso isolamento, né, maior. A gente estava com uma curva que abaixou bastante e agora a curva volta a subir, né? Com o aumento do número de casos, com o aumento da taxa de ocupação dos CTIs. Eu imagino que boa parte de vocês tenha visto um zap que desde ontem à noite está rolando, né? De um grande número de infectologistas da cidade, em que eles alertam, né, para esse dado aí importante em relação ao aumento da taxa de ocupação das UTIs, em que eles nos mostram que nos últimos 30 dias aumentou demais a taxa de ocupação nas UTIs de Belo Horizonte como um todo, né? Que nós estamos com um dado hoje de cerca de 88% das UTIs não Covid ocupadas, e as UTIs Covid 83%, né? Que já é um número de alerta, de atenção, que nos preocupa muito, e as enfermarias menos, né? Nós estamos com 68% de taxa de ocupação nas enfermarias de Belo Horizonte, mas o dado que os infectologistas trouxeram para a gente é que, se a gente olha há 30 dias atrás, o número de pacientes nas UTIs são mais do que o dobro, e mais do que 4 vezes os pacientes em ventilação mecânica, né? Então, eles fazem esse alerta e pedem atenção, pedem aquelas medidas de prevenção que eu acho que é uma coisa fundamental, e eu acho que nós estamos discutindo agora se com essa situação aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, se não seria o caso de repensar a questão do isolamento social, né, e a gente, né, reduzir aí a volta, né, dos serviços e né, do conjunto aí da população trabalhadora. Por quê? Porque a gente teve com essa volta, um aumento mesmo nos casos, um aumento das taxas de ocupação e da gravidade. A gente tem percebido mesmo, a gente vem recebendo pacientes desde, em especial, abril, mas agora a gente teve óbito no Risoleta a partir da semana passada. A gente não tinha tido óbitos, tá, gente? Então, assim, e agora a gente já está com 5 óbitos. O processo de interiorização da epidemia em Minas Gerais, acho que é um processo que cresceu muito, está quase meio a meia, né? E a gente chama atenção para a situação do Vale do Aço e do Triângulo Norte, com um número muito grande de casos lá, e até com um número de óbitos também
importante frente ao número de casos que eles têm. Para não, como se não bastasse esse problemão da epidemia, desde a semana passada, a rede SUS no Brasil como um todo passa por um problema que é o desabastecimento de vários itens, né, itens relacionados a medicamentos, alguns antibióticos que eram usados muito nesses pacientes COVID, por exemplo, a azitromicina, e os sedativos e medicamentos para a gente fazer a intubação do paciente. Né? No caso da ventilação mecânica, eu preciso de sedativos e bloqueadores neuromusculares para poder fazer essa intubação e para manter o paciente sedado. A gente está com uma baixa, um desabastecimento enorme, e aí, infelizmente, o mercado da saúde, ao invés, né, de colaborar, ele aproveita esse momento da epidemia para majorar os seus preços e para segurar várias dessas mercadorias, tentando aí ganhar mais dinheiro. Então, está sendo tentado alguns movimentos, né? O CONAS já estava, à medida que os estados começavam e os grandes municípios apresentaram esse diagnóstico do desabastecimento, o CONAS se antecipou e começou a fazer uma conversa de uma compra internacional através da OPAS, e aí agora, depois do processo quase todo encaminhado, o Ministério resolve entrar nesse processo aí. Então, a gente está passando apertos nos hospitais de Belo Horizonte e do Brasil todo por conta dessas medicações e do desabastecimento. Eu gostaria de falar que o que me preocupa na questão da gestão é, por exemplo, o discurso de abertura de hospitais de campanha, né, que na hora de ir para a imprensa falar, foi bacana, mas até agora nós não temos efetivamente o apoio, né, para a abertura desses leitos. O hospital aí prometido de campanha, ali no Expo Minas, ainda não tem nem quem vai fazer a gestão desse hospital, nem profissionais contratados, e nem os equipamentos comprados. E eu acho que nesse sentido eu também queria fazer uma observação que a gente está sentindo muita falta do Ministério da Saúde, enquanto gestor mor desse processo. É fundamental, se ele tivesse dando as orientações e dando a direcionalidade para os estados, estaria muito mais fácil, né, da gente e nos ajudar a articular o conjunto das políticas, das diretrizes para que os estados e municípios levem. Então, a gente está sentindo muita falta dessa postura do Ministério da Saúde. E, por fim, eu queria só finalizar falando que as desigualdades sociais, né, gente, eu acho que vale a pena depois a gente discutir um pouco isso, né, vi hoje um estudo nos Estados Unidos mostrando que a maior parte das mortes por Covid são dos negros americanos, né, também a maior parte dos que têm sepse, né, daquela infecção generalizada, e a maior parte aqueles que têm maior média de permanência nas UTIs da população negra também. Então, acho que a gente tem que discutir isso, tanto o acesso no Brasil às UTIs, né, e como é diferente isso, a UTI pública e privada, por isso que a gente defende a fila única, e os princípios de uma justiça distributiva e equidade em saúde, que nesse momento é super necessária. Desculpa se me delonguei muito, mas para abrir a discussão aí para vocês. De forma alguma, Alzira, não delongou. As pessoas estão aqui exatamente na nossa página, dizendo da importância do debate e parabenizando, né, a sua fala, e parabenizando a nossa iniciativa. Alzira, eu queria só compartilhar com você, antes de passar para as primeiras considerações do Rômulo,
eu tive duas iniciativas parlamentares que vão de encontro ao debate que você está colocando, até porque você, outras pessoas foram responsáveis por nos guiar, né, na atuação parlamentar. Eu apresentei um projeto de lei que recebeu o número 1922, que exatamente, de acordo com a orientação do Conselho Nacional de Saúde, cria a fila única emergencial para a gestão dos leitos hospitalares, abrangendo os sistemas público e privado, sendo gerenciado, né, tendo um gerenciamento público, para que haja essa coordenação. Então, o projeto de lei, ele já tem um tempo, ele não foi apresentado por esses dias, foi apresentado logo das primeiras conversas que eu tive com você, com um grupo de pesquisadores, cientistas, da qual, inclusive, a Fiocruz foi parceira, que a gente constituiu, né, um grupo de discussão. Então, eu apresentei esse projeto de lei e tenho batalhado pela tramitação e aprovação na Assembleia, pela importância exatamente desse debate. E na semana passada, também a pedido dos nossos, né, parceiros da discussão do SUS aqui em Belo Horizonte, eu apresentei um requerimento pedindo explicações exatamente sobre esse desabastecimento ao governo do Estado, e pedindo providências também. Então, só queria dizer que alguma coisa a gente tem buscado fazer, né? O parlamento tem suas limitações, mas também tem o seu papel. Então, queria prestar contas para você a partir exatamente dessa realidade que a gente vem acompanhando de forma bem incisiva, né, mas bem preocupada com essa gestão da morte que nós estamos enfrentando em relação à pandemia. A gente vai aprofundar daqui a pouco, mas queria prestar contas. Depois a gente volta. Se puder me ajudar, né, da importância da fila única, daqui a pouco a gente volta ao debate. Queria passar para o Rômulo, então, Rômulo, para a gente fazer essa primeira rodada de debates, para você trazer as suas contribuições do debate que você organizou para a gente. Né? A gente quer muito conversar sobre a pandemia na perspectiva de Minas Gerais. Nós temos tido um trabalho na Assembleia. A Assembleia suspendeu as atividades presenciais no final de março. Nós adotamos, e portanto as comissões também, suspenderam atividades. Nós adotamos, primeiro, todo um rito remoto, e segundo, adotamos uma dinâmica de semanalmente discutir e aprovar projetos de leis que se relacionam ao enfrentamento da pandemia. Exatamente para não ferir o vício de iniciativa, nós temos aprovado muito como diretrizes, né? Para não ferir essa discussão regimental, legal, do vício de iniciativa. Então, tem um conjunto aí de diretrizes para o Estado, poucos projetos de iniciativa do governador nesse período todo, e temos feito semanalmente debates, igual o que você foi convidado pela Assembleia, que foi uma tarde fantástica de discussões, ou a dessa semana aconteceu hoje de manhã, em que o secretário de Saúde e de Planejamento foram convidados para prestar esclarecimentos, né? A respeito do enfrentamento do Estado. Aí eu não compreendi o que aconteceu, porque de manhã o secretário da Saúde nos deu um panorama de que está tudo bem, as coisas estão dando certo, não precisa abrir hospital de campanha agora, testagem, a gente não pode fazer testagem por curiosidade, de querer saber quem está contaminado, porque ele foi questionado sobre isso, como foi muito questionado sobre o hospital de campanha. Aí, na sequência, eu recebo uma notícia de jornal em que o governador disse que 90% de chance de fechar tudo, considerando a situação do Estado. Então, assim, aqui em Minas, a gente vive muitos sinais trocados. O deputado André Quintão, que é o nosso líder parlamentar, ele diz isso, sabe? Muitos sinais trocados o tempo inteiro, isso acaba confundindo a população. Então, por isso que, nacionalmente, quando as pessoas veem os dados de Minas Gerais, parece que nós estamos bem, e não estamos, né? Então, assim, é fundamental, quero agradecer de novo sua possibilidade para nos trazer um panorama da situação da pandemia aqui no nosso estado, na perspectiva do que você tem acompanhado. Então, com você. Boa noite. Desculpa, sem contar que um tempo atrás o governador falou para o vírus viajar, né? Que o vírus precisava viajar. Aí o vírus viajou. E aí agora a gente tem que avaliar esse turismo que o vírus fez. Desculpa a ironia, mas eu achei tanta
tão... Como é que é o governador que diz que o vírus precisa circular no estado? O vírus circulou, né? E a gente tem os dados que nós temos hoje. Desculpa ter te interrompido. Boa noite, vamos lá. Boa noite, deputada. Eu vou depois comentar sobre o passaporte do vírus. Eu acho que é uma das grandes características, inclusive, desse vírus. Então, boa noite, é um prazer estar de novo dialogando e conversando, e eu tenho acompanhado o seu trabalho na Assembleia com admiração, e muito contente de estar conversando também com a Alzira, que foi, inclusive, minha colega de mestrado de muitos anos, né, atrás, muitos anos. Mas olha só, como a Alzira, na verdade, já trouxe, de uma certa forma, um enquadramento em termos de dados, da relevância da doença e também da dificuldade de enfrentá-la, por se tratar de uma pandemia, eu queria fazer alguns aspectos, abordar alguma coisa mais analítica em relação a isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria conversar nesse momento é fazer um inventário dos nossos fracassos. Eu não digo isso como artifício de retórica, é que é uma caracterização das dificuldades que nós estamos enfrentando, no Brasil e em outros países. Como a Alzira chamou a atenção, nós temos 9 milhões de casos, 500 mil de óbitos, o Brasil também com um número muito grande, e como segundo país, inclusive hoje, com o número de casos de óbitos, coloca para nós uma sensação muito clara de que nós fracassamos no enfrentamento dessa pandemia. E precisamos fazer esse inventário para que a gente possa se reorganizar para essa primeira onda que está em curso e fazer correções para uma segunda onda, possível segunda onda. A questão é saber quando ela virá. Se ela virá mais rapidamente, ou se ela virá logo depois do inverno do hemisfério norte. De qualquer forma, a iminência de uma segunda onda é um fato muito marcante para quem está planejando, construindo estratégias de como enfrentar esta pandemia. Bom, então, acho que o primeiro aspecto desse inventário, que já estava dado, eram as características da pandemia. Nós sabemos muito sobre ela, mas não sabemos ainda muitas coisas importantes. Veja que a pandemia chega no Brasil muito depois de que aconteceu na China e na Ásia no primeiro momento, depois, inclusive, na Europa, imediatamente chega aos Estados Unidos e chega na América Latina. Então, nós tivemos um tempo de preparação e de compreensão das características do vírus. É um vírus que viaja muito, ele hoje está em 183 países e, contando com os territórios, dá 221. Então, ele tem uma presença no planeta todo, em todos os países. Um segundo aspecto por causa disso, né, ele é um vírus que se propaga muito rápido, então ele tem um contágio muito rápido. Isso é uma coisa marcante, típico de doenças respiratórias. Embora a letalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem quando contraem a doença seja baixo, muita gente fala que é alto, não, ele é baixo. A questão é que ele atinge muita gente, ele atinge uma parcela da população de uma forma muito cruel, ou seja, nós temos 20% dos casos, eles podem requisitar uma atenção de maior complexidade, 5% mais ou menos vão precisar de uma UTI, metade disso vão necessitar de respiração mecânica, artificial. Bom, se chegarem até esse ponto, metade, portanto, dos que chegam até os respiradores tem a grande probabilidade de morrer. Então, de uma certa forma, esses subconjuntos ou essas proporções que foi aferida com a experiência que a gente tem da pandemia no mundo todo, colocava que era um grande problema. Aí nós temos a primeira dificuldade do Brasil. O Brasil, embora tenha identificado que era um problema grande, 2 de fevereiro, e dia 6 de fevereiro, o Ministério da Saúde tenha prescrito um conjunto de iniciativas que seriam essenciais para o enfrentamento da doença, somente 5 semanas depois é que começamos a ter ações em termos de políticas públicas. Este ato, essa diferença entre a percepção e a conversão disso em políticas públicas, foi fatal, de uma certa forma, para grande parte dos problemas que nós temos hoje. Grandes dificuldades. A Alzira, por exemplo, citou
a questão de obter os insumos que são necessários para o tratamento e para a prevenção. Claro que o mercado internacional muito estimulado a buscar esse tipo de insumos, que vai desde máscara até respiradores, a concorrência é muito difícil. E nós todos estamos, de alguma forma, dependentes da China, mas eu vou voltar a isso em seguida. O segundo problema que estava dado também é a desigualdade social no Brasil. O Brasil é um país muito heterogêneo do ponto de vista socioeconômico, e essa desigualdade brasileira ela tem dois polos. Uma parte da pobreza e da extrema pobreza brasileira está nas áreas rurais, e a outra parte estão nas grandes cidades, sobretudo nas regiões metropolitanas, nas áreas de maior vulnerabilidade. Esta constatação ela é importante porque toda estratégia de políticas de saúde pública elas dependem de compreender quais são as populações mais vulneráveis. Aí nós estamos falando de populações empobrecidas, populações com comorbidades, populações de idosos ou determinadas populações que têm vulnerabilidades diversas, população indígena ou população encarcerada. De uma certa forma, esta questão já estava dada. Então, portanto, nós já sabíamos a priori, por causa do comportamento em outros países, que o vírus chegaria de avião, como chegou, e se espalharia pelas estradas, pelos rios, pelos meios de transporte que a população desse país usa. E no mesmo sistema de ocupação do território que foi o processo de colonização no Brasil, indo da região costeira para dentro, sobretudo no interior de São Paulo, e para a Amazônia, através do rio Amazonas. A outra questão que nós já sabíamos era a heterogeneidade na qualidade dos serviços de saúde. O Brasil é muito heterogêneo quanto a isso. É heterogêneo na concentração de recursos para ele ser capaz de produzir uma oferta de melhor qualidade para a população. Então, não apenas o SUS varia, o SUS no sentido do setor público, o setor privado também varia. E nós temos essa grande heterogeneidade no país, que obviamente é consistente com o que se acumulou de riqueza e se distribuiu em todo o Brasil. Então, essa heterogeneidade já estava dada. E sabíamos, por exemplo, que a Amazônia tem um déficit muito grande em termos de equipamento de saúde de alta complexidade. Se atingida pela doença, teria muitas dificuldades em enfrentar, controlar e tratar os casos mais graves. E o que aconteceu é o que estamos todos vivenciando. A outra questão, já tínhamos a experiência do SUS, a dificuldade da coordenação do SUS pelo nosso modelo federalista, pela organização do país, organização política em 3 níveis, e a necessidade, portanto, de utilizar as instâncias de pactuação do SUS para fazer a coordenação do SUS. Mas isso não é um processo tranquilo. Isso depende, na verdade, de uma articulação forte, onde nós tenhamos uma capacidade de apresentar alternativas de coordenação nacional, e aí, portanto, a figura do Ministério da Saúde é decisiva neste momento. Isso já estava dado, porque nós temos a nossa própria experiência de construção desse sistema. E uma outra questão que já estava também colocada é a desinformação como método de disputa política. Esse é um fenômeno global, e no Brasil ficou muito evidente mais ou menos de 2013 para cá. Isso também é uma questão importante, porque como parte dessa desinformação, entra também outros temas, digamos assim, da desinformação como método, que envolve desde a questão da vacinação, e temas que são importantes para a saúde e são necessários neste momento, porque é importante que a população compreenda a relevância e a gravidade da doença. É importante que ela compreenda o que é que ela ganha se ela vai aderindo às medidas de prevenção. E quando isso é atravessado por este elemento, que é o elemento da desinformação como método político, complica, obviamente, as medidas de prevenção. Esse é um problema que nós também já conhecíamos antes da pandemia aqui chegar. E, por fim, o choque econômico decorrente da pandemia. Hoje, o FMI fez uma predição para o Brasil, estimando que a contração da economia brasileira pode chegar a 9% nesse ano. Isso é uma paulada, em termos de
de contração. É mais ou menos esses últimos anos que nós tivemos uma contração também, em 2015 e 2016, foi desse tamanho, os dois juntos. Então, nós teríamos 2 anos num só. Isso é uma questão também que já estava posta. Mas nós tivemos novidades nesse inventário dos fracassos. O primeiro foi a baixa adesão ao isolamento social. O Brasil tem praticado um isolamento social, em muitos municípios, há mais de 100 dias. O problema é que ele é insuficiente, porque nós não conseguimos reduzir a mobilidade das pessoas ao ponto de nós reduzirmos as oportunidades para que o vírus circule. Vejam, por exemplo, que em Belo Horizonte nós estamos mais ou menos com 1,2, que seria o número médio de transmissão da doença. Significa que uma pessoa é capaz de passar para uma outra pessoa mais 20%, digamos assim, de uma pessoa. 1,2, isso que quer dizer. Nós precisaríamos estar abaixo de 1. 1,2 já é um nível, 1,22, para ser mais preciso. Então, isso nós estamos, portanto, em alerta vermelho. Nós temos flutuado aqui no caso de Belo Horizonte, já chegamos a 1,01 e agora já estivemos um pouco maior que isso, 1,27, mas agora esse número é um número preocupante que nos obriga, inclusive, a rever as nossas estratégias em termos de mobilidade. A prefeitura, corretamente, resolveu não progredir na flexibilização que estava levando em curso. Então, o que indica, basicamente, o seguinte: nós estamos numa cilada. Nós estamos há muito tempo em isolamento, mas como ele é um isolamento insuficiente, nós temos problemas agora em passar para a próxima etapa. A Alzira citou vários exemplos na Europa, onde a flexibilização já está em curso, e bastante avançada em vários países. Isso levou com que o Brasil também passe a discutir a flexibilização. O problema é que, como nós estamos ainda em níveis altos de transmissão da doença, quando começamos a flexibilizar, nós corremos o risco de aumentar muito rapidamente a circulação do vírus, e aí, como consequência, temos também um aumento muito grande de hospitalizações e de óbitos, e sermos obrigados a voltar atrás. Vários municípios da região metropolitana de Belo Horizonte estão voltando atrás. Municípios do Paraná estão voltando atrás. Outros municípios no Brasil estão voltando atrás. Então, nós estamos nesta cilada, porque não praticamos de uma forma adequada este isolamento. Notem o seguinte: a China, em Wuhan, onde começa a pandemia, o isolamento lá durou 57 dias. Portanto, nós temos quase o dobro do que Wuhan já praticou. E não conseguimos controlar. Bom, então essa baixa adesão ao isolamento social foi surpreendente, porque o Brasil, em outras circunstâncias, ele conseguiu ter uma boa performance em relação a medidas de prevenção. Notem, por exemplo, a questão da AIDS e do HIV. Várias medidas de prevenção ligadas à prática sexual que foram adaptadas, as pessoas adaptaram, digamos assim, as suas vidas a isso. Vejam outras experiências bem-sucedidas, como o combate ao tabagismo no Brasil, ou também o uso de cinto de segurança em veículos. Então, nós já tivemos um histórico muito positivo de adesão a medidas de prevenção. Dessa vez, fomos muito menos competentes do que fomos de outras vezes. Uma outra novidade: a perda de relevância do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está desaparecido em combate. Não foi só aqui. Outros países também aconteceram esse tipo de coisa. Tem uma coisa surpreendente para mim, em certo aspecto. Vocês devem lembrar, ou muitos de vocês devem lembrar, da gripe suína em 2009, onde nós também tivemos uma pandemia, também tivemos um enfrentamento que foi diferente, foi muito mais organizado e muito mais coordenado, inclusive entre o setor público e o setor privado. Ali, naquele momento, o que eu observava é o que eu chamo hoje de covardia sanitária, que era o seguinte: as autoridades sanitárias sumiam porque não queriam aparecer na foto para dar notícia ruim. Então, tinha esse tipo de coisa. Agora, nós não temos esse tipo de problema. Nós temos, do ponto de vista das autoridades, temos 2 tipos de comportamento complicados. Um é o desaparecimento, e o outro é a sabotagem.
Isso é novidade. Então, você tem uma autoridade pública fundamental vocalizando contra medidas de prevenção, isto é novidade. Isso não acontece só aqui, acontece nos Estados Unidos, aconteceu em certa medida no próprio Reino Unido e aconteceu em outros países. Então, isto também é novidade. Até então, nós tínhamos visto a covardia. A autoridade se esconde, aí temos o adjunto, ou mesmo um outro nível de escalão bem mais abaixo para ser a face de quem vai dar as más notícias em relação a uma doença. Mas a sabotagem, enquanto iniciativa política, é novidade. Bom, aí, duas coisas em relação a isso. Um aspecto importante é que nós tivemos uma abordagem dessa pandemia muito europeia, muito centrada nos hospitais, muito centrada na retaguarda, lá no final. Não utilizamos o que nós... Talvez seja talvez seja o maior ativo do SUS, né? Que era justamente a atenção primária à saúde. É a primeira abordagem, onde nós temos uma capilaridade muito grande, uma presença muito grande, muita competência desenvolvida aí nessa porta de entrada. Poderíamos e deveríamos ter utilizado os agentes de saúde, por exemplo, para fazer a identificação dos casos e organizar o isolamento desses casos. Isso foi feito, por exemplo, em Kerala, na província de Kerala, aqui na Índia, foi feito na Tailândia, foi feito no Vietnã, foi feito na Costa Rica, foi feito em Israel, com muito sucesso. Então, essa capacidade de identificar os casos e ter uma abordagem em relação a isso. Então, o Brasil adotou uma estratégia nesse sentido europeia. Ficou nos hospitais esperando a chegada dos pacientes mais graves. Isto foi um equívoco. O equívoco também em relação à questão da testagem. O Brasil tem uma capacidade muito maior de produzir testes, como no caso de Minas Gerais, por exemplo, tanto que há um consórcio agora do UFMG, que lidera, inclusive, várias universidades no Brasil, onde a UFMG vai fazer 30% desses testes, para o Brasil inteiro, no caso, né, esse consórcio, e isto está sendo ativado já muito tardiamente, é bem-vindo, mas está sendo ativado tardiamente. Há 2 meses atrás, a Fiocruz fez uma parceria com o governo do estado para realizar a testagem em parceria com a FUNED. Isso não ocorreu, tanto que a Fiocruz acabou refazendo agora uma parceria com o município de Belo Horizonte para que possa realizar esses testes. Nós treinamos o pessoal, preparamos o quarto andar do prédio da Fiocruz para receber as amostras e elas não chegaram. Então, isso também é uma novidade. É uma novidade porque nós temos competência instalada, nós poderíamos realizar. É claro que o mesmo problema que a Uzira citou há pouco em relação aos insumos também vai acontecer aqui, mas poderíamos ter já realizando há muito tempo. A questão da curiosidade, a curiosidade ela é o primeiro componente para o desenvolvimento científico. Nós precisamos saber e precisamos querer saber. Se nós não quisermos saber, não poderemos produzir nem ciência, nem tecnologia. Então, sim, eu tenho, por exemplo, muita curiosidade em saber quais são os níveis de circulação do vírus e tal. E nós todos precisamos disso. Aí tem uma coisa importante que eu queria alertar vocês. Se qualquer agente de saúde hoje tem um discurso mais ou menos organizado, onde ele vai dizer o seguinte: nós estamos tomando a decisão baseado no conhecimento científico, baseado em evidências, baseado nas melhores práticas internacionais. Isto é o primeiro parágrafo de qualquer discurso de qualquer autoridade sanitária. Aí nós vamos encontrar os problemas no segundo parágrafo. Faltam os testes? No terceiro parágrafo, faltam uma estratégia de vigilância, que inclui, inclusive, a testagem organizada e ativa. Vamos ter problema no quarto parágrafo, que vai ser justamente a retaguarda de serviços de saúde, e não só leitos de UTI, mas o serviço como um todo, numa estratégia organizada e articulada para
enfrentar o problema. Aí eu concluo dizendo a vocês o seguinte: nós vamos precisar nos acertar. Nós teremos, muito provavelmente, uma segunda onda, e eu temo que ela comece muito cedo. Muito cedo. Se nós não utilizarmos aquilo que nós já acumulamos de uma forma positiva, se nós não resolvermos esses novos problemas, não pela convicção, mas pela necessidade. Vejam, por exemplo, que a situação de Israel, a ameaça que isso representou para o país foi tão forte que acabou resolvendo um problema político muito mais grave, que é um país parlamentarista que não conseguia montar um governo já há muitos meses. Então, a necessidade de sobrevivência de um país que leva isso muito a sério por razões históricas acabou resolvendo, inclusive, um problema político muito maior. Nós vamos ter que nos acertar no meio dessa confusão toda. Vamos precisar ter um maior entendimento entre a ciência e a política. Porque se assim não fizermos, nós corremos o risco, porque nós já temos, do jeito que está, nós provavelmente seremos o terceiro país em termos de performance relativa. A pior seria a medalha de bronze do pódio dos fracassados. Onde o primeiro seria a Bélgica, o segundo seria a Suécia, que é inclusive citado por muita gente como se fosse um caso de sucesso, não é. E depois o Brasil. Relativamente, para o tamanho da nossa população, o número de casos e o número de óbitos. Como nós somos um país grande, em termos absolutos, nós disputaríamos com os Estados Unidos essa pior performance. Eu digo disputaríamos porque não está dado o tamanho do nosso problema. Se nós tivermos uma segunda onda muito cedo, nós podemos ir muito, muito adiante o número de casos de óbitos. O que o Zira falou do crescimento das síndromes respiratórias agudas graves, nós vamos ter que compreender melhor o que está acontecendo. E vamos ter que compreender melhor também o caso dos óbitos que estão ocorrendo por causa do colapso do sistema de saúde em vários municípios, onde as pessoas morrem por falta de atendimento de outras patologias, porque não conseguem chegar em tempo para serem atendidas de forma adequada, por causa da saturação da rede. Então, essa compreensão melhor desse panorama de óbitos no Brasil, nós vamos poder fazer a posteriori. Só que agora, nós temos que arrumar o jogo, porque nós estamos jogando muito mal. Muito obrigado. Rômulo, eu agradeço. Nós estamos aí com mais de 3.000 pessoas alcançadas, né? Imediatamente no debate, mais de 150 comentários já na nossa live, gente do estado inteiro. Então, assim, a minha gratidão a você, Rômulo, e a Alzira, eu estou chamando vocês de vocês, porque eu acho que vocês já me corrigiram em algum momento, né? Que eu chamei de senhor, eu levei uma correção. Então, como eu já fui chamada a atenção, eu já vou direto, estou nessa intimidade aí já. Mas a importância é porque a gente está com gente do estado todo aqui, sabe? Vou cumprimentar algumas pessoas, porque eu sempre faço isso, para a gente ter um panorama aqui. O Paulo Henrique está comentando aqui, né? O Paulo Henrique, no caso, é de Belo Horizonte, ele não me ajudou no meu exemplo, não. Mas o Paulo Henrique está dizendo que o que nós estamos vivendo é a necropolítica. A Denise, que é a coordenadora geral do Sindiúti, está parabenizando a fala. A Valéria Mendes dizendo viva o SUS, viva os profissionais da saúde. A Sandra Silvestrini, a Sandra é da direção do Serjusmig, que está dizendo aqui, parabenizando, e de fato, assim, eu acho que foi por isso que eu te chamei de professor, não está na sua descrição, mas você tem uma capacidade, né, a Alzira é professora, mas você tem uma capacidade de explicação didática. As pessoas não precisam ter conhecimento prévio para compreender, né, a dimensão do que nós estamos enfrentando. O Ederson é vice-presidente, eu sempre me confundo, do Conselho Estadual, né, de Saúde. Ele está sempre nos acompanhando e nos ajudando no debate. Aqui, ó, a turma de Tamarandiba nos acompanhando no debate. Vanderleia Freitas, ela é de Itabira,
também nos acompanhando, compartilhar com vocês que eu ajuizei uma ação contra o prefeito, contra o ato do prefeito. Nós estamos enfrentando demissões de servidores de educação no meio da pandemia. Eu ajuizei uma ação contra a demissão de servidores lá em Itabira, suspensão de contratos, e hoje eu recebi a portaria do prefeito revogando a suspensão de contratos da educação. Notícia boa, a gente tem que falar, porque elas estão muito raras, né, Alzira? A Elvandes é de Sete Lagoas, parabenizando pelo debate. A Lenira, da Escola de Saúde Pública, dizendo aqui que está acompanhando o debate. Ô, Lenira, um forte abraço para você, uma parceira fantástica também. Pessoal de Coronel Fabriciano acompanhando o debate. Não só a Lenira, está dizendo que colegas da escola também estão aqui acompanhando o debate. Muito obrigada, um forte abraço para toda a turma da Escola de Saúde Pública. Pessoal de Uberaba está nos acompanhando, Elaine Oliveira, Marisete nos acompanhando, a Bárbara Boas dizendo, Rômulo, parabéns. Vamos pegar mais algumas falas aqui. Andréia Costa, Andréia de Betim, parabenizando, a Umbelina daqui de BH. Valéria Mendes comentando, né? Nós ainda estamos na primeira onda. O Adilson Santos está parabenizando pelo debate. A Mônica Regina, não sei se a Mônica, onde que a Mônica está, se ela está em Divinópolis, se ela está em Itaúna, mas ela está naquela região ali, né, Mônica, nos acompanhando. A Gláucia que é uma militante defensora do SUS, nos acompanhando. Cida Lima, de Ipatinga, está aqui nos acompanhando. A Fernanda Lage, aqui de BH. A Leide Fernandes, a Leide que é da saúde, né? A Leide que é do Cinto de Saúde, acho que a Leide é de Ibirité, está aqui nos acompanhando. A Analise, que é a coordenadora do Fórum Estadual de Educação, nos acompanhando. O Breno Albuquerque comentando, infelizmente, essa cultura neoliberal veio para destituir tudo que está aí, menos a matriz Europa e Estados Unidos. Olha, sobre a reforma da Previdência, que tem alguns comentários aqui, eu não vou conversar nessa live, porque ela tem um assunto muito concreto. Nós vamos fazer um seminário virtual sobre a reforma da Previdência no sábado, 10 horas da manhã. Então, Ana Gabriela nos mandou uma mensagem aqui sobre a reforma. Nós vamos fazer o seminário virtual no sábado, tá bem? Nós vamos discutir o conteúdo da reforma. Bernadette está nos dizendo aqui, não usamos o que temos de melhor no nosso sistema de saúde, que é uma atenção básica forte, com grande capilaridade. Bernadette concordando com o Rômulo. O Gera do Dulce, lá de Montes Claros, nos acompanhando. O Cristiano da Mata Machado está nos acompanhando. O Luiz Carlos também está aqui nos acompanhando. O Saulo. Bem, a Feliciana de Patinga nos acompanhando. Aqui, ó, a Analise está registrando, a PUB BH presente, não só, né, o fórum. Nanuque, turma de Nanuque está nos acompanhando. Daqui a pouco Medina, a Gina de Medina. A Cleia nos contando que em Coroaci, no Vale do Rio Doce, uma morte ontem. Muita gente bacana participando aqui conosco. A Mônica está me corrigindo aqui, ela mora em Itaúna e trabalha em Divinópolis. A Mirtes lá de Unai, nos acompanhando. Então, a gente está conseguindo aí conversar com o estado todo. Bem, nós combinamos uma live exatamente com esse panorama geral. Eu queria, antes de devolver a bola para a Alzira, para esse debate, eu queria ainda uma consideração sua, Rômulo, e depois da Alzira também. Vocês sabem que eu sou professora da Educação Básica, hoje na presidência da Comissão de Educação, e tenho enfrentado algumas situações de municípios que têm feito o retorno, ou tentado o retorno das atividades escolares. Eu enfrentei uma situação muito concreta em Coronel Fabriciano, que eu não acreditei que eu faria uma luta dessa, que foi o prefeito convocou
o retorno das atividades. As atividades é com alunos, convocou as atividades escolares. Aconteceu um movimento muito interessante, porque no primeiro dia teve um grande movimento da comunidade, os pais não mandaram seus filhos. E no final do dia, que foi uma segunda-feira, o juiz concedeu uma liminar numa ação, que eu ajuizei no município, impedindo o município de retornar às atividades presenciais. Eu estou com outro município, em Unai também, que o Unai fez uma convocação presencial de servidores. Eu recebo foto de salas lotadas, sabe, uma sala completamente lotada, sem distanciamento, lotada, de servidores que estão todos os dias sendo obrigados a trabalhar e não tem decisão em relação a essa questão. Assim, muito conflito, né, judicializando muitas questões, porque pela completa ausência com os municípios. Eu queria, assim, sua avaliação, a gente não faz um combinado prévio, né, a gente vai conversando aqui ao longo da live, mas sobre a escola, se você puder conversar um pouquinho, qual que é o lugar da escola nesse momento, essa expectativa, porque eu acho que os governos, eles trabalham, pelo menos é o que eu sinto, nos debates que eu faço, os governos trabalham com uma ansiedade da comunidade escolar de voltar à normalidade. Então, ao invés de fazer o debate do que nós estamos enfrentando, o governo trabalha com essa ideia. O Estado tentou trabalhar com isso também, e as aulas e as atividades não voltaram presencialmente, porque também tem uma decisão do Tribunal de Justiça proibindo o Estado de convocar os servidores para trabalho presencial. Qual que é o momento da educação nisso? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas assim, com o panorama que você nos passou, né, do nosso fracasso no enfrentamento a essa primeira onda da pandemia, do que ainda virá no estado de Minas Gerais, das características dessa pandemia, das características do vírus, é possível se pensar em retorno presencial? Acho que essa era a minha pergunta para você dialogar um pouco conosco, dessa grande ansiedade que os municípios trabalham. Eu acho que a educação básica podia ter cumprido um papel tão importante nesse processo do diálogo, da preparação, da prevenção, de explicar o processo, de explicar o isolamento, de dialogar a partir disso, e não foi isso que foi feito nas redes públicas, e nem na rede privada eu tenho menos experiência, mas na rede pública isso não foi feito. Se você tem acompanhado um pouco, e qual que é a sua percepção. Aí depois a gente conversa um pouco mais com a Alzira. Deputada, o grande problema desse debate no Brasil e em muitos países sobre quando fazer o isolamento, como fazer o isolamento, é que falta racionalidade, tanto para entrar quanto para sair. Vou dar um exemplo muito prático. Alguns municípios começam a flexibilizar. 3 dias depois voltam para o isolamento, alegando que aumentou o número de casos e o número de óbitos. Acontece o seguinte, esse processo é um processo acumulado, não é em 3 dias que vai mudar uma tendência. No mínimo, nós temos que trabalhar com 2 semanas. Então, significa que o município não tinha um parâmetro para sair e continua sem parâmetro na hora de voltar para o isolamento. Isso aconteceu em municípios aqui ao redor de Belo Horizonte. Na discussão específica sobre o que envolve a questão da transmissão da doença através de crianças, existem novas pesquisas que estão tratando desse assunto. E existem algumas notícias alvissareiras. Eu vou dizer alvissareiras porque ainda precisaremos de mais pesquisas. É que o vírus tem baixa transmissão entre crianças, sobretudo os menores de 14 anos. Então, tem estudos recentes em relação a isso. Isso não é aplicável para os alunos de 2º grau, mas seria para os alunos de 1º grau. Uma certa... os resultados... Saiu um estudo, inclusive, na semana passada, na França, mas já existem outros estudos na Inglaterra, mostrando o seguinte, que as crianças podem ser infectadas pelos pais, mas elas são de baixa competência para transmitir a doença. Isso seria uma notícia positiva e que ajudaria, nos alertaria para ter uma estratégia, inclusive em relação a que tipo de escolas poderiam voltar a funcionar. Mas veja, essa é uma informação ainda muito recente. Nós precisamos de mais estudos para termos segurança em relação a isso. Mas há um debate muito forte no Reino Unido
já há algumas semanas sobre este tema. Então, logo, nós teremos uma melhor compreensão. O problema é que, como o debate tem acontecido com uma racionalidade muito baixa, quem era sempre contra qualquer tipo de isolamento sempre levanta esse tipo de informação como uma medida de certeza de que o isolamento não era necessário. Não se trata disso. Se trata de compreender, na verdade, qual é a capacidade que cada pessoa tem em transmitir a doença. Sabendo disso, nós teremos condições de ter uma alternativa de manejo da pandemia de uma forma mais adequada. Então, essa é a primeira questão. Em relação às crianças mais velhas, ou seja, as que já estão no segundo grau, os adolescentes, portanto, nessa faixa etária mais especificamente, eles já teriam um sistema imunológico mais desenvolvido, tão competente quanto os adultos, e transmitiriam da mesma forma. Aí, o que acontece na prática? Como é que esses alunos vão lidar, por exemplo, com o ensino à distância? Aí nós temos um problema grave, que é o seguinte: não é apenas o acesso ao equipamento ou acesso à internet. O domicílio não foi constituído para o trabalho, e nem para que as pessoas fiquem dedicadas muitas horas com conforto para esse tipo de atividade, na maioria dos domicílios. Porque as pessoas vão competir pelo recurso, que é o acesso à máquina, acesso à internet, e também as outras atividades do lar, da dinâmica do domicílio, que dificultam esse tipo de coisa. Então, os alunos não têm privacidade, sequer os professores têm privacidade para fazer esse tipo de trabalho. Agora, tem um aspecto cruel, é que circunstâncias como essa, acaba vindo uma solução de cima para baixo, muito autoritária, que passa por cima das dificuldades das pessoas, das necessidades, e transforma isso num padrão. Então, o que pode acontecer? Porque já aconteceu em outras situações, por exemplo, nunca ninguém perguntou se queria utilizar as máquinas nos bancos. Ele simplesmente foi uma tecnologia imposta que foi colocada e as pessoas tiveram que se adaptar a esse tipo de circunstância. Ou mesmo a votação eletrônica. Então, em outros momentos acontece esse tipo de coisa. O problema é que, neste caso, a complexidade é muito maior e a dificuldade é muito grande. Então, nós vamos ter um problema da qual nós não temos uma resposta simples que envolve esse tipo de necessidade para as crianças maiores. Então, um pouco esse panorama que eu queria trazer, menos do que uma solução, mas mais uma informação mais recente do que nós temos a esse respeito. Obrigado. Obrigada, Rômulo. Eu acho que é isso mesmo. O problema que eu sinto muito, Rômulo, é o completo bloqueio do debate, sabe? Por parte de gestores municipais, estaduais. As pessoas são informadas, as pessoas são convocadas, as pessoas são obrigadas a se organizarem em condições de trabalho e de educação remota, não presencial, sem que elas sequer compreendam a dinâmica. Isso tem sido muito cruel. Alzira, vamos voltar para o debate aqui com você. Eu queria que, se possível, se pudesse falar um pouco mais sobre esse processo do desabastecimento, você já trouxe, mas um pouco mais essa situação do hospital de campanha, e como é que nós enfrentaríamos esse processo da pandemia no próximo período, sem que tenha sido fortalecido o Sistema Único de Saúde em todo o estado, Alzira. Você vai conversando com as pessoas fora de Belo Horizonte, você tem polos, né, regionais de saúde que atendem 30 municípios, e é ali que vai ter a UTI, é ali que vai ter a condição de um atendimento mais complexo, o que requer transporte, o que não tem planejamento para isso. Então, se você puder também, com a sua experiência, nos dizer um pouco dessa dimensão, né, territorial de Minas Gerais com a pandemia e outras questões que você julgar aí necessárias nessa questão.
Quando você se organiza, Alzira, eu só queria registrar a presença na nossa live do Jairo. O Jairo, que é coordenador, perdão, é presidente. A CUT é presidente da CUT Minas, está aqui nos acompanhando. A Elaine Oliveira voltou aí conosco, Alzira. Então, depois eu continuo cumprimentando as pessoas. Só cumprimentei o Jairo, presidente da CUT Minas, que está nos acompanhando aqui na... Tá joia. Eu queria só fazer um comentário aí nessa questão da educação, do retorno das aulas, Beatriz, porque eu acho que nós vamos ter que nos reinventar nessa discussão, né? Porque se a gente ficar nessa postura, como o Rômulo falou, né, muito sim ou não, a gente não vai conseguir voltar às aulas em uma perspectiva que não coloque em risco as pessoas, né? A UFMG está voltando, né? Mas nós estamos nos preparando para isso. E nós sabemos que não vai ser da mesma forma, né? Nós, em especial, os professores vão ter que se reinventar, né? Porque nós não vamos poder, e eu acho que em especial a rede estadual, colocar tão cedo numa sala de aula tantos alunos, né, Beatriz? Nós vamos ter que inventar novas formas de acessar esse aluno, utilizar algumas atividades online, dividir as turmas na questão presencial, porque não é possível nós termos, pelo menos tão cedo, a gente achava que era agosto, agora já tem várias pessoas discutindo que antes de setembro pode ser arriscado, né? E eu acho que nós vamos ter que nos reinventar. Nesse sentido aí, eu acho que o fórum que a Analisa participa, oi Analisa, beijo para você, né? E me leva a voltar a uma discussão que eu acho que é muito importante, da articulação da rede de ensino com as... Nós vamos ter também que dar conta de nos articular melhor enquanto equipamentos sociais, enquanto políticas sociais, para a gente potencializar aí o nosso trabalho. Eu acho que isso é importante, eu queria só dar esse palpite aí. Nós vamos ter que repensar como a gente dá aqui com menos risco para a gente. E eu acho que eu queria, então, voltar para a questão, né, da saúde com uma observação. Que bom que nós temos o SUS, né, gente? Que bom que nós temos o SUS. Imagina se a gente tivesse toda essa situação e não tivéssemos o SUS. O SUS com todas as suas insuficiências, incompletudes, né, porque é um processo em construção, ainda com muitas fragilidades e insuficiências. Uma coisa que você e o Rômulo falaram, atenção primária, esse é um grande avanço, a gente ter a nossa atenção básica em cada um dos municípios desse país, né? 5.570 municípios, um país continental, com muitas desigualdades sociais e com muitas desigualdades regionais. O Rômulo já falou, inclusive, no que tange a existência de serviços de saúde, né, em todos os lugares. Mais de 50% dos municípios brasileiros tem menos de 10 mil habitantes, né? Nós temos um percentual grande aí de municípios muito pequenos, então, onde só tem atenção básica. E aí eu queria fazer essa reflexão. Agora o Rômulo tem toda a razão e eu quero voltar. Apesar da gente comemorar a existência do SUS nesse país, a gente ainda estava num processo de construção e de consolidação desse sistema. Por exemplo, uma grande fragilidade, a regionalização. Tá, nós colocamos atenção básica em todos os municípios brasileiros,
mas nós não conseguimos montar as regiões de saúde com as redes de atenção. Então, aquele município maior que vai ter a sua UPA, o seu hospital ali regional, que vai dar apoio aos municípios do entorno, que só tem atenção primária à saúde e que vão precisar, em determinado momento, de um atendimento de urgência e emergência de um hospital regional. Como as nossas regiões de saúde ainda são frágeis, e quando eu falo isso, eu estou falando no Brasil como um todo. É óbvio que uma coisa é falar de Belo Horizonte, é óbvio que uma coisa é falar do sul de Minas, a outra coisa é falar norte de Minas, região nordeste do Brasil, região norte, regiões onde você tem, vamos pensar Amazonas, vamos pensar nos distritos sanitários indígenas, que só há muito pouco tempo nós conseguimos colocar médicos, que foi com o programa Mais Médicos, né, que sempre era uma equipe muito restrita que só tinha enfermeira, técnicos de enfermagem, porque a gente não conseguia ofertar o médico nessas equipes. Então, o SUS está no processo ainda de consolidação. As regiões de saúde, a gente precisa reforçar para construir essas redes. Então, é um processo de construção. Agora, a gente, para dar conta dessa pandemia, nós temos que fortalecer uma série de mecanismos, fortalecer o nosso SUS, fazer com que todos os gestores trabalhem de forma articulada, né, para a gente conseguir enfrentar esse desafio que é essa pandemia. E eu acho que o Rômulo fez uma crítica que eu concordo muito, que eu fiz outro dia também, na rede APS da Abrasco, o pessoal falando, mas que bom que nós temos a rede APS. Eu falei, nós precisamos pensar que essa rede tem capacidade de fazer muito mais coisa. Você já pensou, como é que eu seguro uma pandemia só com a área hospitalar? Se eu tivesse o ACS monitorando nas casas, fazendo busca ativa dos pacientes e ajudando as equipes de saúde da família a fazer o monitoramento do caso, dos familiares em volta, ajudar a fazer testagem, fazer orientação da prevenção, com certeza a gente não teria essa disseminação na verdade, como o Rômulo falou, é uma transmissibilidade que ela não é muito alta, né? Eu transmito para 1,2. Mas, se eu fizesse um monitoramento dessas pessoas que adoecem, se eu separasse as famílias, tem um caso nessa família, os outros vão ficar em casa e nós vamos esperar 14 dias aí, para que esse contato não passe, não transmita para outras pessoas, a gente estaria controlando muito melhor essa nossa epidemia, né? Então, eu acho que eu queria só reforçar isso que o Rômulo falou, para a gente dar conta de enfrentar isso, não é só atenção primária, né? Mas é principalmente uma gestão mais articulada, mais coordenada e apostando, inclusive o nível federal, de que ciência e política têm que andar juntos, né? O Rômulo falou isso, eu adorei, né? Falei, vou pegar isso para falar. É isso aí, gente. Nós temos que, a partir do que a gente conhece, conseguir segurar. E eu acho que você me pediu para falar mais aí da fila única. Eu acho que é um processo que é muito grave e que se a gente não fizer um processo de juntar os leitos públicos e privados, muita gente vai morrer no meio desse caminho aí. E vai morrer... outro dia saiu um estudo, que até é muito complicado o estudo, porque ele não é bem adequado do ponto de vista científico, mas falando que a taxa de mortalidade, foi até apareceu no UOL, taxa de mortalidade das UTIs privadas são muito menores que a das públicas. Na verdade, o estudo é frágil, né? E ele pega só aquelas UTIs que têm um determinado programa que chama EpiMed, que são em muitos poucos hospitais do Brasil ainda,
e prioritariamente nos privados, né? Eu acho que esse estudo aí, algumas pessoas estão se aproveitando dele para falar que a qualidade assistencial do SUS é pior do que o privado. Isso absolutamente não é verdade. Em especial na área das UTIs, nós temos assim, eu avalio que a qualidade assistencial em boa parte dos hospitais públicos que eu conheço é melhor do que em alguns privados que nós temos por aí. Então, o acesso ao leito de UTI tem que ser regulado. Não pode ser desconsiderado os leitos privados. Nós somos um sistema só, então tem que colocar aí os leitos privados, porque senão nós vamos ter uma dificuldade de acesso aos pacientes do SUS. Olha a população do SUS, né? Mais de 150 milhões de pessoas dependem única e exclusivamente do SUS. E 50 milhões de brasileiros só que tem um plano de saúde que poderia acessar UTI privada, e muitas delas, mesmo com plano de saúde, tendo que pagar complementação desse atendimento nas UTIs privadas. Então, eu acho que essa discussão ela é muito importante, e ela é importante, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Como não abriu o hospital de campanha, e o número de leitos, tanto de UTI quanto de leitos de enfermaria para COVID, não foram abertos de acordo com a necessidade que a gente ainda tem um número aquém do que nós precisamos. O município de Belo Horizonte está tendo que discutir se não fecha, por exemplo, o Hospital Metropolitano, que hoje é uma grande referência em relação à área clínica cirúrgica, né, e que dá muito suporte aos outros hospitais, no sentido de internar, fechar o Hospital Metropolitano para ser só COVID. Pense na quantidade de cirurgias eletivas, cirurgias de emergência, atendimentos de ortopedia, da área vascular, que nós vamos deixar de fazer se o Metropolitano assumir só como COVID. A mesma coisa com a Santa Casa, muitos leitos teriam que ser fechados para dar conta dessa demanda aí que está aumentando. Então, o que o Rômulo comentou antes, acho que é muito importante. Não dá para pensar na Covid e não pensar que as pessoas continuam adoecendo, tendo derrame cerebral, tendo infarto, tendo uma descompensação do seu diabetes e precisando internar. E isso, se a gente não atender, essas pessoas vão chegar cada vez mais tarde e quando chegarem podem não ser atendidas. Então, eu acho que a gente tem que dar conta de, desde a atenção básica, aproveitar as equipes de saúde da família e os ACS a cumprir esse papel que nos ajuda na busca ativa e na prevenção, mas também reforçar outros níveis assistenciais aí do SUS, não deixando de olhar para a questão da fila única, que é fundamental para esse momento agora que nós vamos ter aí mais casos, né? Além do reforço das políticas que a gente já discutia de regionalização e de organização do SUS, de consolidação dele como o sistema que nós precisamos aí para atender a população brasileira. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa importante que você me perguntou, tá, Beatriz? Não, tá ótimo, Alzira. Tá um debate fantástico. Queria registrar mais algumas participações e a gente vai para as considerações finais, pode ser? Registrar aqui a Rose Maciel, Rose é lá de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, dizendo: Santa Vitória decretou hoje o fechamento de todos os serviços não essenciais por 21 dias. Estamos sem leitos na região. A Sandra Silvestrini, do Sejusmig, está aqui nos alertando, né? Lembrar que o retorno não é só das crianças, mas também dos profissionais da educação. Portanto, falando ainda da escola, né? Portanto, a transmissão entre eles, adultos profissionais das escolas, destes profissionais com aqueles com os quais cruzam no caminho à escola, destes com seus familiares. A Giane Martins
agradecendo, né, a possibilidade do debate, a Idalina Franco de Belo Horizonte aqui conosco, a Giovana participando conosco, a Celeste lá de Brumadinho, também aqui a Flávia Saturnino de Sete Lagoas, o Ederson, do nosso Conselho Estadual de Saúde. É preciso fortalecer o SUS e o controle social, revogação da emenda constitucional 95. Luciana, dizendo, situação triste aqui em Mariana. O único hospital da cidade é privado, não tem CTI, tem que ir para Ouro Preto, e o governador recebeu a multa do desastre, que eu chamo de crime, Luciana, e equipou outros hospitais. E Mariana não tem nenhuma UTI. A Gláucia Batista dizendo, a mortalidade por Covid-19 são desnecessárias, evitáveis e injustas. A Luciana, penso que esse processo de fortalecimento do nosso SUS deve ser pautado ainda mais junto à população. Os mandatos têm grande alcance e podem contribuir sempre nesse sentido. Ótima intervenção, Alzira. A Valéria Borges, a Valéria da Pedreira, Prado Lopes, aqui em BH. A Valéria dizendo, estou muito preocupada com a minha comunidade, que nem procura um hospital, por achar que é só mesmo uma gripe. A Leila Martins, nos parabenizando. A Elaine, eu vou transmitir a pergunta da Elaine, Rômulo. Ela pergunta quando, na sua avaliação, será o segundo pico do coronavírus no estado, no país, né? A Fatinha lá a Fatinha de Ubá nos acompanhando. Vou ver se tem mais alguma pergunta. O Wildeu Souza, concordo com a Alzira, fazer monitoramento seria o ideal. Penso que só ficar em casa e não ser testado, desse modo essa pandemia vai durar muito tempo. Concluindo, já que não tem vacina, ainda pelo menos que fosse testada a população. Vamos lá. Eu acho que algumas pessoas falando da fila única, o Ricardo Barreto, lá de Patos de Minas, nos acompanhando, a Mirinha Couto também parabenizando pelo debate, o Jefinho, que é coordenador do Sindielettro, nos acompanhando, a Flávia dizendo que em Sete Lagoas a rede pública já não tem mais leito de UTI. Então eu agradeço todas as participações, muitas, foram mais de 250 comentários até agora, e vou passar para as nossas considerações finais. Então, aquilo que vocês julgarem importante destacar, para nós fecharmos esse debate, ele fica disponível aqui na página. Acho que foi um debate riquíssimo, e eu fico muito feliz que a gente tenha alcançado aí várias regiões do estado com a discussão de hoje. Vou passar para o Rômulo, depois a Alzira fecha, pode ser? Rômulo. Tá, obrigado. Eu aproveito, então, primeiro para me despedir e agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição do seu mandato e dos outros parlamentares comprometidos com os temas de interesse da população, e eu gostaria de pontuar mais algumas coisas, né, nesse fechamento. Primeiro, a questão dos casos de SRAG, né, de síndrome respiratória aguda grave excedente. É possível especular que parte desses casos sejam de Covid-19, mas apenas parte, não necessariamente todos. Um segundo grupo, talvez, de casos possa ser explicado por uma maior percepção da população desse tipo de síndrome, em função do medo das pessoas terem a Covid-19, então elas estarem mais atentas e buscarem o atendimento hospitalar. E aí, portanto, temos um registro, né? Então, isso poderia ser explicado também, excedentes. E, por fim, uma última possibilidade, ainda que menor, é a questão do diagnóstico, que também tende a aumentar quando as pessoas estão mais atentas a determinadas doenças e patologias. Então, nós teríamos uma combinação de fatores, que é, de fato, Covid-19, uma outra parte que vem de uma iniciativa do doente de procurar mais os serviços, e a outra do próprio serviço
diagnosticar mais. Então, mas é possível, né? Claro, e nós vamos ter que identificar quais são essas possibilidades e o que eles estão agregando em relação ao número de casos de Covid-19. Com certeza, nós temos subnotificação de casos, e aí o problema da testagem indica isso, e também subnotificação de óbitos. Então, nós temos mais óbitos do que a gente consegue identificar. Uma segunda coisa que a deputada chamou atenção, e a Alzira também chamou muito atenção, é o problema do discurso organizado. Veja, lidar com um problema dessa complexidade, a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo. Digamos assim, uma afirmação lógica, porque ela é muito complexa. Ela afeta simultaneamente a saúde, a economia, ela agrava problemas políticos, ela mexe com um monte de coisas. Se não se tem um discurso organizado, que, digamos assim, é o primeiro elemento da coesão para essas medidas, tudo fica mais difícil. E esse problema da ausência da coordenação de discurso é um problema muito amplo e vai até do próprio processo de desinstitucionalização que o país vive. A autoridade sanitária, como a autoridade sanitária não está atuando no que é, inclusive, sua competência do ponto de vista da legislação. Como isso pode estar acontecendo? Está acontecendo. Então, esse é o fenômeno amplo da desinstitucionalização. E aí, como você pode ver dentro do município, dentro do Estado, dentro do governo federal, autoridades diversas falando coisas antagônicas. Então, se nós não temos uma consistência na mensagem para a população que está enfrentando uma questão complexa, uma tensão, são tensões diversas que as pessoas estão vivendo, tensões pessoais, querem ir para a rua, e é compreensível. Nós estamos há mais de 100 dias num isolamento ainda que precário, mas estamos. Pessoas que não estão trabalhando, o desemprego aumentou muito, 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 e essa é uma consequência, inclusive, da própria contração econômica. Então, é gravíssimo e penso, inclusive, que as pessoas devam ser responsabilizadas legalmente por causa desse discurso não organizado, porque isso, na verdade, acaba sendo o primeiro passo para a desorganização da política no sentido mais geral. O segundo, não parece haver invasão de casos em Belo Horizonte de Covid-19. Essa é uma coisa interessante que eu tenho debatido com algumas pessoas. Parece que a proporção de casos que vem de fora de Belo Horizonte neste momento é muito semelhante ao que é, digamos assim, a nossa rotina. O que vem, ou seja, o efeito atrator que o município tem de Belo Horizonte, o efeito de atração sobre um conjunto de população. Então, isso não está mais exacerbado. O que parece, na verdade, que o fenômeno está crescendo no estado inteiro, em vários lugares que já são referência de Belo Horizonte. Então, não é, digamos assim, um crescimento artificial, onde só teríamos casos de fora, não teríamos casos em Belo Horizonte, por exemplo. E uma coisa que eu observei no Rio de Janeiro é que eu cheguei a ouvir um discurso contra a presença de agentes comunitários de saúde no combate à Covid-19. Eu vi esse discurso. Profissionais dizendo o seguinte: não, a gente não pode querer que os ACS façam o monitoramento da doença, porque senão eles vão se infectar, e aí eles vão ficar doentes. Esse é o argumento. E a minha resposta foi sempre o seguinte: então você prefere que ele seja infectado como cidadão, porque a doença vai chegar até ele. Né? No momento que ela chega na comunidade, ela chega. Então, é preciso o seguinte: ou nós temos competência para prover equipamentos, treinamento, qualificação, controle, inclusive, da situação dos profissionais de saúde, ou eles também serão atingidos dentro de casa como civis, pela bala perdida. Então, é uma ilusão achar que você protege as pessoas se escondendo ou enfraquecendo o sistema de saúde, nos encolhendo, achando que se a gente fechar os olhos, o medo passa. E a última coisa, sobre a segunda onda. Vejam, são especulações, né, obviamente. O ponto existem
300 medicamentos sendo testados, todos medicamentos que são medicamentos para outras doenças, não tem um medicamento novo sendo testado, mas são vários medicamentos, 131 vacinas, e se espera que em algum momento o medicamento, que é mais rápido, se for produzido, vai ser distribuído para todo mundo, do que a vacina, que é mais difícil de ser produzida e ser distribuída para todo mundo. O Brasil tem muita competência em vacinação, embora tenha tido problemas recentes com a vacinação de sarampo. Mas, de qualquer forma, nós temos tecnologia, tanto para produzir como para vacinar. Então, esta é uma variável importante, mas a vacina é muito pouco provável que nós tenhamos uma vacina até o final do ano que vem. Mas é mais fácil, portanto, ter um medicamento, que é mais fácil de produzir. Existe uma outra possibilidade, que é biológica. Por mecanismos diversos, o vírus pode se enfraquecendo no momento que ele vai fazendo a transmissão, sofrer uma mutação e temos, a partir daí, cepas muito fracas no sentido da transmissão da doença. Mas se nada disso acontecer, então a probabilidade, é o que está todo mundo contando, é que quando tivermos tivemos um inverno europeu, já teríamos, então, portanto, um processo de chegada de uma nova rodada, portanto, uma segunda onda, mais ou menos no período que ele chegou no Brasil. Aí, por volta de fevereiro, final de janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas tem uma outra possibilidade pior. É que essa onda se prolongue, que nós estamos vivendo agora, até a segunda onda. Ou seja, nós manteríamos um nível alto bastante para a doença continuar circulante, ela não teria uma queda muito grande, em algumas regiões do Brasil, não em todas, obviamente, e aí ela engataria com a segunda onda, já pegando em outros lugares. Então, existem, portanto, muitas possibilidades, elas estão em aberto, e é por isso, e aí reiterando o que o Zira acabou de falar, e eu queria, inclusive, agradecer de ter tido a oportunidade de aprender com ela nessa noite, mais uma vez, a importância de nós começarmos a acertar. E aí eu concluo dizendo o seguinte, a gente precisa aprender a mobilizar as nossas competências, porque nesta hora as incompetências vêm de graça. Obrigado, foi um prazer estar aqui nessa noite. Rômulo, a gratidão é minha, a gratidão é de quase 7 mil pessoas alcançadas nessa reta final da nossa live, mais de 300 comentários, todo mundo do estado teve a oportunidade de participar e terá a oportunidade também, porque ficará disponível aqui na nossa página. Foi um excelente debate. Vou passar para a Alzira também para as considerações finais. Só para terminar, né, a gente sempre trabalha com a esperança, né? A minha esperança é que essa pandemia nos ajude a repensar alguns caminhos, e alguns caminhos, não só na saúde, mas na sociedade brasileira como um todo, né? Repensar o tanto que o SUS é importante para esse país, o tanto que ele faz a diferença na vida de muita gente, é ele que segura a saúde do país, mas repensar também a importância das políticas sociais, SUS, educação, assistência social, moradia, saneamento, o tanto que isso é importante para a construção do nosso país, né? E que isso nos mostra, essa pandemia, o tanto que o Estado precisa ser um Estado que dê conta de apoiar a população em vários momentos, mas em especial a essa população que tem muita vulnerabilidade social, aí vários segmentos sociais, pessoal que está em situação de rua, população LGBTI, tantos outros aí, essa população nossa que, nesse momento agora, não está tendo recurso para ter alimentação adequada amanhã, né? Então, é para isso que o Estado tem que existir, para ofertar políticas públicas, e nesse sentido eu queria destacar que a gente está fazendo muitos questionamentos a respeito dos gestores e das suas responsabilidades,
mas eu acho que se destaca no estado de Minas Gerais o papel que a gestão municipal está tendo nesse momento da epidemia. Eu acho que isso é importante, a gente não pode se esquecer, não é a mesma coisa, né? Precisamos que os estados brasileiros e que o governo federal revejam suas políticas no sentido de investir mais no Sistema Único de Saúde, e eu gostaria de deixar, assim, relevar que, além de não dar atenção para esse problema da pandemia, o governo federal não conseguiu executar nem 30% dos recursos que ele mesmo destinou para o Covid, né? Eu acho que isso é importante, ele nem comprar os equipamentos, os insumos necessários para dar apoio aos estados e municípios, isso não foi feito. Então, a gente precisa ainda seguir nesta luta da defesa do SUS e da defesa de mais recursos para a saúde. Então, só me despedindo, acho que seguimos juntos aí, né, no Hospital Risoleta, na universidade, em todas as frentes de luta aí, em defesa do SUS e em defesa de uma sociedade onde haja lugar para todo mundo, né? Eu acho que é essa nossa luta cotidiana aí de uma sociedade onde a gente não tenha tanta gente excluída, né? Beatriz, muito obrigada, eu queria agradecer muito, eu acho que o seu mandato tem feito aí um trabalho muito bacana na cidade, muito importante para a população de Belo Horizonte e de Minas Gerais, né? Eu fico muito feliz quando você me chama para estar junto de você em alguma atividade, porque eu acho que você tem feito a diferença aí, tá? E agradecer meu querido colega Rômulo aí por mais essa oportunidade. Quem aprende sou eu com você, Rômulo, sempre, viu? Obrigada. Bom, então vocês imaginam a aluna que é aprendendo hoje, né? Que foi um grande debate, foi um processo muito rico e acho que contribuiu para muitas pessoas por todo o estado, para que elas possam compreender melhor essa questão que o Rômulo trouxe, né? Da desinformação como método da disputa política que nós enfrentamos. Acho que as lives, né, esses debates virtuais, elas contribuem para que a gente debata conteúdo, e eu quero muito agradecer aos que ficaram conosco até agora. Nós faremos no sábado um seminário virtual, a gente vai dando nomes, né, diante da pandemia. Dizem que é o binário que deveria se chamar. Eu fiquei com o nome tradicional mesmo e ficou seminário virtual. Nós vamos debater a reforma da Previdência, que não é uma reforma da Previdência, é uma reforma administrativa, sindical, previdenciária e de desorganização do IPSEM, que o governador encaminhou através de uma PEC, um projeto de lei complementar para a Assembleia Legislativa. Amanhã tem reunião na Comissão de Constituição e Justiça que vai debater essa PEC e esse projeto de lei complementar. Nós estaremos atuando, né, em todas as comissões. Eu já tenho um posicionamento público contra essa reforma, porque ela era completamente um momento inadequado diante da impossibilidade de uma efetiva participação popular nos trabalhos da Assembleia em função da pandemia, né? Então, nós faremos no sábado esse debate virtual a partir do conhecimento, do conteúdo, a gente possa ir traçando as nossas ações parlamentares. Então, deixo o convite, mais uma vez, Rômulo e Alzira, gratidão pela possibilidade. Nosso mandato é um instrumento a serviço do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, fortalecimento da ciência, pesquisa, tecnologia, então, portanto, fortalecimento da nossa Fiocruz, fortalecimento das nossas universidades, dos nossos institutos federais. É por essa agenda que nós temos nos pautado. Agradecer a Vera Lima, que pilotou aí a nossa sala virtual até esse momento. Muito obrigada. E a todos que estiveram conosco, passaram por aqui, contribuíram, deixaram seus comentários. Foi uma conversa
muito rica e muito importante para todos nós. Gratidão e até a próxima oportunidade que a gente vai se encontrar na luta em defesa do SUS, em defesa da ciência e enfrentando a pandemia com todos esses aspectos que nós debatemos aqui. Forte abraço.